Horóscopo para o dia 23 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. Embora nesta terça-feira seu GPS interno esteja funcionando bem calibrado, apenas isso não bastará para conseguir atingir seus objetivos, sendo necessário, em algumas oportunidades, confiar em sua intuição para saber o que fazer. Pegando uma analogia com o mundo real, seria como saber onde fica determinado lugar em que se sabe que há algo que você procura, mas que de nada vai adiantar se não for até lá e encontrar. É claro que neste caso não há necessidade de intuir sobre qual ação tomar, mas será preciso movimento para fazer as coisas acontecerem. Tratando apenas da intuição, procure confiar bem nela, pois o que parece óbvio poderá não ser a melhor alternativa. Touro. Se você estava aguardando o momento ideal para conseguir resolver algumas coisas que vêm tirando seu sossego há algum tempo, esta terça-feira poderá ser o dia. Não digo que o mar vermelho irá se abrir para você e conseguir tudo numa boa, mas que estarão um pouquinho mais leves, mas apenas poderá ficar mais suportável se fizer a sua parte. Se julgar necessitar de proteção espiritual para conseguir superar, vá em frente. No entanto, tome cuidado para não se deixar incomodar com o que encontrar, pois isso poderá acrescentar um peso que não existe. Seja firme, mas tenha uma reação mais leve. É claro que precisa encarar com seriedade questões importantes, mas isso não significa se chatear com detalhes que não são tão interessantes ou com provocações, pois isto te afastará de seu objetivo. Gêmeos. De vez em quando acabamos passando por algumas situações em que tudo o que queríamos dá certo, mas que em seguida nos arrependemos por isso acontecer, e esta poderá ser a tônica de sua terça-feira. Não significa que os resultados serão ruins, mas que poderá encontrar pelo caminho alguns maus perdedores, cujo único objetivo é tentar projetar em você a frustração deles, inclusive podendo utilizar a tática de se fazerem de coitados para que sinta pena e tristeza quando deveria comemorar por isso. A boa notícia é que, por mais que tais coisas não tão agradáveis possam acontecer, você estará protegido. Porém, não se trata apenas de deixar os seres elevados fazerem a parte deles e você não fazer a sua. Será necessário que resista. Reconhecer a dor alheia é importante, mas não significa que precisa acolher. Pelo contrário, tente projetar sua alegria. Se não for possível, fique na sua, pois se lembre que cada um escolhe o estado em que deseja estar. Câncer ou Caranguejo. Sua terça-feira será um dia em que as coisas tenderão a andar muito bem, com tudo acontecendo ao seu favor. Porém, seu calcanhar de Aquiles será a bendita curiosidade. Por mais que ela em vários momentos seja interessante, e se chegamos até aqui nestas condições, com toda a ciência, foi porque muitos no passado foram curiosos, se aprofundando nos assuntos e transformando tais experiências em conhecimento. Sem isso, talvez ainda não conseguíssemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, e alguns, pela idade, talvez nem estivessem vivos graças à morte por algumas doenças que hoje consideramos simples. No entanto, algumas curiosidades acabam nos colocando em confusões tremendas, e isso se não nos coloca em rota de colisão com aproveitadores da ignorância alheia. Por mais que as coisas estejam mais fáceis, procure fazer o que já é sabido por você em todos os detalhes. Se houver algo que necessite adquirir conhecimento,
sendo necessária a pesquisa, mas se não houver jeito de adiar, aí infelizmente não há nada a fazer. Contudo, se a atividade puder ser realizada em outros dias, é melhor, pois estará com o dedo melhor para saber onde procurar ajuda. Leão. Preste bastante atenção nos resultados que vier a obter nesta terça-feira, pois eles serão um grande indicador sobre onde podem estar alguns problemas que venha a perceber em todo o processo. Isso porque haverá a tendência de que venha a empregar bastante esforço, mas o retorno ser aquém do esperado, ou praticamente ser o mesmo do que se tivesse pegado leve. Porém, através de algumas nuances, será possível descobrir onde poderá encontrar a causa, ou as causas, de modo que venha a conseguir o que deseja. No entanto, não será apenas uma questão de fazer o ajuste no primeiro foco e torcer para funcionar. O ideal seria acompanhar conscientemente todo o processo, principalmente os resultados de cada etapa, para saber se será necessário realizar mais alguma mudança ou não. Será um dia em que o automático não será o suficiente para conseguir o que deseja, e se deixar-se permitir agir como um robô, poderá deixar passar detalhes tolos, mas importantes para seu sucesso. Virgem. Você tenderá a deixar-se levar por pensamentos sobre como as coisas eram mais fáceis, principalmente na infância e adolescência, pois praticamente não tinha responsabilidade, ao menos em alguns casos, já que para outros, tiveram que crescer cedo demais por diversos motivos, e o quanto as obrigações de hoje podem parecer um verdadeiro saco. Embora eu tenha de concordar, também seria interessante se lembrar da outra faceta destes períodos da vida, onde você também não tinha muito direito de escolha, tendo que aceitar, e muitas vezes a contragosto, o que era oferecido pelos que agiam com responsabilidade no seu lugar. Se parar para pensar, realmente ainda existem coisas que nos são impostas, mas temos muito mais liberdade do que conseguimos exatamente porque trazemos a responsabilidade para nós, de modo que fique o mais próximo do que desejávamos. Em outras palavras, isso não é tão ruim assim. Deste modo, talvez isso seja uma boa para conseguir se livrar do saudosismo, adorando o passado e praguejando contra o presente, de modo que possa viver melhor o presente e criar um futuro melhor. Libra ou Balança. Nesta terça-feira é provável que venha estar rodeado de ideias relacionadas a como poderá construir seu futuro, principalmente para a manifestação de sonhos. A parte positiva é que não apenas as ideias poderão ser viáveis, mas é possível que também tenha o pique para colocar elas em prática, pois normalmente se tem um, mas falta o outro. Porém, nem tudo será flores, mas fique tranquilo, pois não é nada grave. Apenas fique atento se o que tanto deseja trazer para a matéria é algo que realmente tenha possibilidade de existir, e com chance de durar, além de ser seguro. Às vezes, nestas oportunidades, acabamos por querer juntar elementos que não são compatíveis, e assim como uma reação química instável, resulta em algo desagradável, mas que tudo isso, com um pouco de atenção, pode ser corrigido antes de começar. Portanto, mantenha seus pés no chão e verifique se, por mais inovador que seja, há chances de dar certo por não haver questões que se conflitam com a realidade. Escorpião. Se eu fosse dar um resumo para a leitura referente a seu signo para esta terça-feira, seria menos palco e mais corretude. Isso porque poderá lidar com situações em que você poderá definir todo o curso de uma história,
seja para você ou outras pessoas, seja sobre algo bom ou ruim. A questão é que você até sentirá qual o correto a ser feito, te beneficiando ou não, mas pode sentir aquela coceirinha para olhar ao redor e ver a reação das pessoas frente às suas atitudes, e nisso acabar deixando de lado o que seria o melhor para você para atender o que te fará ficar bem aos olhos dos outros. Existe aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas também precisamos nos lembrar que foi a voz do povo que mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus. Seja sincero contigo mesmo em relação ao que é o correto a se fazer, e coloque em prática. Afinal, é melhor agir desta forma do que ficar com aquele pensamento na cabeça de que o que poderia ter ocorrido se seguisse o que sentia de verdade, principalmente se você já tivesse a certeza de qual seria o desdobramento. Sagitário. Sua terça-feira será um dia excelente para resolver questões do passado referente a frustrações. Embora sejam desagradáveis, elas são essenciais, pois é a partir delas que nos moldamos e nos tornamos melhores. Uma pessoa que não erra dificilmente encontrar outras formas de se fazer, ou ir mais além. Aliás, grandes descobertas somente foram possíveis através de erros, como a própria lâmpada de Edison. Não estou falando que se deve fazer um ódio aos erros, mas que reconheça a importância deles em sua vida, pois é possível que certas coisas que hoje você se orgulha, só foram possíveis de ocorrer graças a fracassos, sem falar que não é muito possível prever como estaria agora se tudo tivesse dado certo conforme seu próprio julgamento. Pode ter sido algo ruim, mas se der peso demais ao que não conseguiu conquistar, é como se passasse a desvalorizar tudo o que conseguiu até agora, e mesmo sua própria vida, a pessoa que se tornou. E como costumo repetir nas leituras, algo que é falado bastante no meio esotérico, semelhante atrai semelhante, ou seja, se vibrar em gratidão com a vida, ela apenas trará mais coisas para que continue a ser ingrato, até que você mude de frequência para outra superior. Certamente há algo neste exato momento de sua vida que poderá agradecer, pois se sente de alguma forma alegre ou feliz com ela. Procure praticar a gratidão por ela. Aliás, quando começar a fazer isso, principalmente se tornar uma prática diária, é possível que seus olhos se abram direito e perceba que há mais coisas para agradecer, e estranhamente sua vida vai começar a melhorar. Além disso, poderá até descobrir que certos fracassos serviram de propósito para algo maior, e inclusive poderá enxergar um caminho melhor para você em sua frente que sempre esteve ali, mas pelo simples fato de se manter para baixo e ficar preso ao passado simplesmente não via. Às vezes, para a vida melhorar, é apenas uma questão de levantar a cabeça para conseguir seguir em frente. Capricórnio. Capricornianos, mesmo nos momentos de descanso, acabam por deixar sua mente ligada em coisas referentes a atividades, seja com a intenção de conseguir subir ou mesmo resolver problemas, em outras palavras, não relaxa. Porém, exatamente esta postura nesta terça-feira poderá fazer com que mesmo problemas simples demore bastante tempo para que consiga encontrar a solução. E não é para menos, pois com a mente estando um caos, dificilmente se encontra algo. Procure se conectar à sua paz interior e deixe que as respostas venham. Se não for capaz de fazer alguma técnica meditativa, seja pela falta de prática ou por não estar no ambiente que julgar oportuno, poderá utilizar algum tipo de arte para ajudar. E não estou falando de grandes artes,
mas mesmo aqueles rabiscos, estrelas e outros desenhos que às vezes fazemos quando nos sentimos entediados possa liberar a mente consciente dos problemas, já que o foco estará nesta atividade, permitindo que o inconsciente traga a solução para você. Aquário. Talvez acabe por passar por aquelas situações que pedíamos de maneira inconsciente, mas que quando acontecem, não entendemos o porquê de ocorrer conosco. É como aquela história do repetir diversas vezes que apenas será feliz quando se livrar daquele trabalho, mas assim que é demitido, acha que o mundo desabou sobre a própria cabeça. A questão é que tais brincadeiras, assim como outras falas sérias carregadas de alguma emoção, quando repetida por diversas vezes, podem se tornar realidade, pois a mente inconsciente aceita como verdade, e assim se age inconscientemente ao ponto de cometer atos até que venha a se concretizar. Voltando ao exemplo, é como se a mente inconsciente, após o ocorrido, te dissesse que agora que se livrou, já pode ser feliz, e que ela está ansiosa para isso, mas a mente consciente certamente estará chocada e sem saber o que fazer. Portanto, será uma boa nesta terça-feira tentar encontrar essas autossabotagens que vem alimentando para evitar que, caso venha a ocorrer, impeça de se repetir. Se achar necessário, peça ajuda espiritual para que te mostre no que está se sabotando, de modo que consiga transmutar antes que se torne realidade. Peixes. Prestar atenção em seus sentimentos será uma boa para esta terça-feira, pois eles poderão não apenas ser reveladores, mas também te ajudar em relação a se livrar de algumas situações desagradáveis. Sua intuição tenderá a estar bastante ativa, e seria interessante dar mais atenção a ela, principalmente quando se tratar de relacionamento com pessoas, tomar um outro caminho do que pensava ou mesmo ir a determinados compromissos numa certa hora do dia. Infelizmente não há muito o que se fazer naqueles com horários marcados, mas às vezes algumas situações ocorrem para impedir que algo que não é legal venha a acontecer, embora não compreendamos no momento. De certa forma, é como se soubesse o que estará por vir, e se basear nela poderá fazer com que consiga passar o dia de maneira mais tranquila, sendo possível relaxar quando ele terminar. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.